Olá, eu sou a Erika Andrade e você está no Família Mais. No programa de hoje teremos um tema muito relevante e necessário, Setembro Amarelo. E a minha convidada é a médica, psiquiatra e psicanalista, mãe do Lucas e Gabriel, doutora Fernanda Evangelista. Você já conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. A campanha Setembro Amarelo salva vidas. Quantas pessoas passam por nós? Dessas pessoas, quantas precisam de algum tipo de ajuda? Cerca de 50 a 60% das pessoas que morreram por suicídio nunca se consultaram com um profissional da saúde mental ao longo da vida. Todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas morrem por suicídio no mundo. Depressão, transtorno bipolar, dependência química e tantas outras doenças mentais, se não tratadas, podem levar ao suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídios estavam relacionados a transtornos mentais. E em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo ao Família Mais e hoje nós temos um tema muito relevante, Setembro Amarelo. E a minha convidada é a médica psiquiatra e psicanalista, doutora Fernanda Evangelista. Seja muito bem-vinda ao Família Mais. É um prazer, muito obrigada por esse convite. Realmente, meu coração está muito alegre em falar um tema tão importante e tão cheio de tabu. E que chegou às famílias, né, doutora? Chegou às famílias. Bem, para a gente iniciar, doutora, eu gostaria de saber que a senhora explicasse um pouquinho sobre o que é Setembro Amarelo. Então, Setembro Amarelo não começou aqui no Brasil, começou nos Estados Unidos. Um casal perdeu um filho por conta de suicídio e ele consertava, tinha um cuidado especial com o carro amarelo e aí os pais começaram a usar uma fitinha amarela, né? E a partir daí começaram a desmistificar, a falar, principalmente para jovens, né? E aqui no Brasil, a partir de 2014, 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP, junto com o Conselho Federal de Medicina e o CVV, eles fizeram, né, uma campanha através das mídias, para desmistificar, para falar a respeito, para que a fala é importante, né? Essas informações, como prevenir, é o que a gente pode fazer. Então, não podemos ter um tabu, né? Já tem esse tabu, mas não podemos ter. Temos que colocar, né, para todas as pessoas, para elas poderem ter acesso a essas informações. Então, a partir de 2014, 2015, as ações são sempre o ano todo, mas em especial em setembro, por conta do dia 10 de setembro, que é o dia mundial, né, para a prevenção, né, de suicídio. Então, a gente tem essa campanha específica. Sim. Foi através de uma perda, então, que surgiu o Setembro Amarelo. Entendi. E a senhora já disse que ele surgiu, foi aonde que ele surgiu? Lá nos Estados Unidos? Foi. Entendi. Quando que foi? Tem bastante tempo já. E aí no mundo foi aderido, né? Sim, porque na verdade é um tema assim muito difícil, né? As pessoas têm muita vergonha de falar, de dizer que aconteceu na sua família, né? As pessoas assim são muito taxadas, né? E anteriormente mais ainda. Então é preciso, né, ter essas ações de mídias de um casal, né, que perdeu seu filho, compartilhou a sua dor, para que outras famílias, né, não também tivesse essa dor, né, que eles tiveram, que é perder um filho. Sim, sim, é verdade. E qual é o objetivo do Setembro Amarelo? Então, como eu falei, né, fazer com que as pessoas falem a respeito, né? Então, falar a respeito do seu sofrimento, falar a respeito de algum familiar que pensa em se matar, ou que já pensou, se você já viveu isso na sua história, algum conhecido, né, ou amigo, ou família, e que isso se fale através também das mídias. Quanto mais se falar as informações, né, mais as pessoas vão ficar à vontade de estarem também
pedindo ajuda, Sim, compartilhando, sim, porque quanto menos se fala, mais tabu fica. Então, verdade. a importância do Setembro Amarelo é que a gente, né, divulgue para que as pessoas não tenham vergonha de pedir ajuda, sabe? Sim. Para que elas entendam de que elas podem ser acolhidas. Então, isso é extremamente importante. Verdade, doutora. E quais são as faixas etárias de maior risco? Para quem está assistindo a gente em casa, as famílias, como a senhora bem trouxe, a gente conhece alguém que já tirou a sua Sim. própria vida, ou na família, ou entre amigos, ou um vizinho, né? E qual é o maior risco ali das faixas etárias? Então, a gente tem uma faixa etária que muito me preocupa, até porque eu sou psiquiatra infanto-juvenil, que é essa faixa de adolescente, adulto jovem. Né? O suicídio é a terceira causa de morte. A primeira é uma violência interpessoal, né? A segunda é acidentes automobilísticos e Sim, depois vem. E é uma faixa assim, que preocupa porque tem muito hormônio, tem a questão da autoestima, tem a questão do que eu vou ser como sujeito, tem a questão de ser um sujeito reconhecido pelos pares. o que que a senhora poderia dizer aos pais que estão assistindo a gente, que são pais desses filhos nessa faixa etária? Então, pais, é extremamente importante que vocês se conectem com seus filhos. Muitas vezes os pais nem sabem qual é a linguagem de amor dos filhos, então é extremamente importante os pais conhecerem a linguagem de amor dos seus filhos, porque às vezes eles amam, mas o filho não recebe aquela linguagem da forma como ele se sente amado. Então, assim, a conexão em família é muito importante, estar atento, né, às amizades, estar atento à qualidade de vida no sentido de pegar sol, ter atividade física, ter um momento de se divertir, sabe? Então, tudo isso é muito importante. Essa coisa do adolescente ficar no quarto fechado, tudo fechado, isso aí a gente tem que ficar atento, sabe? Essas coisas da tecnologia também tem que, sabe, temos que dar uma segurada nisso aí também. Ou seja, tem que estar atento a quem está ali em casa, não é isso, Sim. doutora? Entendi. Você sabe que eu atendi uma pessoa na época da faculdade, tem muito tempo, e ela ficou um ano de calça comprida dentro de casa. Devia estar cheio com os cantinhos, né? Cortando, né? Exatamente. E a primeira pergunta que eu fiz, ninguém reparou na sua Uhum. casa? Ninguém, seu pai, né? Nunca perguntou se você... Por que que você ficava só de Uhum. calça? Ela, não. Meu pai não entrava no meu quarto. Eu falei, ah, tá. Interessante, né? Por isso é extremamente importante o Ministério de Família, né? Esse é um programa aqui que é Família Mais, o que é importante? É um pilar extremamente importante para, como fator protetivo, ter uma família saudável. Sim, sim. É E uma família saudável é olhar nos olhos, é sentar, ter tempo de tempo de qualidade, não é? qualidade. Não é uma família livre de problemas ou de Ninguém conflitos. tem, Ninguém, ninguém é né? livre de É, problemas, na verdade, né? A gente sabe disso. verdade. Mas é a questão de ser o time, né? De se sentar, de resolver, né? Enfrentar os problemas juntos, Sim, sempre sim, é isso, é extremamente é importante. verdade. E doutora, por que esse aumento, né, dessas incidências? Por que está tendo tanto aumento assim? Então, como estava até a gente conversando até anteriormente, né? A gente comentou aqui que tem a previsão de, no ano, lá para os anos 2030, né, como eu te falei, Sim, né, a depressão ser a doença top, né, do mundo. E assim, a gente está vivendo um desamor muito grande, a gente está vivendo um momento ímpar, né, esses 2 anos e pouco para cá de pandemia, que agravou muitíssimo, né, a questão de não só do isolamento, mas assim, evidenciou as relações, sim. né, as relações com outros, relações familiares, as relações do seu trabalho. Então, assim, estamos vivendo também, especialmente aqui, né, no Brasil, né, uma situação, assim como o mundo todo, mas de financeira complicada, né? Então isso também é um outro item, a questão financeira, que precipita para alguma tentativa, né, de suicídio. Então, assim, a incidência tem aumentado muito de inúmeros fatores, né? Mas Entendi. com certeza, da pandemia, a esse desamor, essa desconexão, né, com certeza são fatores importantes. Entendi. Com a pandemia tudo se agravou, se potencializou, né? O que a gente Uhum. tem percebido. E não deve ter sido diferente em relação ao suicídio. Não, Infelizmente, né? infelizmente. Mas por que, doutora? É por isso que esse assunto é tão relevante, tão necessário de nós trazermos aqui, né, as pessoas que estão assistindo a gente, as famílias que talvez não tenham conhecimento. E aí hoje a gente está trazendo aqui, né, a senhora para trazendo essas informações e até orientações do que a gente Uhum. pode fazer ali dentro das nossas casas, Sim, né?
E quais são os principais motivos de tentativa de suicídio? Então, a gente até aqui abordou um pouquinho, né? A pessoa se sente, assim, por exemplo, ah, pessoas com quadro depressivo, né? Então, elas são, né, um público que tem mais possibilidade, né? Pessoas que já tiveram tentativas anteriores, então, realmente é outro, né? Sim. Que mais poderia estar de mais importante? Transtornos mentais em geral, abuso de substâncias, né, são fatores que podem predispor mais, né, Sim, a tentativa. entendi. Com certeza isso surge ali dentro da família, né? As causas e os problemas sempre vêm de dentro da família? O que você pensa sobre isso? Eu penso que tem um pilar importante que é a história do sujeito. O sujeito ele está inserido na família, né, e numa sociedade, Sim, né? E realmente, se esse pilar da família estiver bem estruturado, ele é um fator protetivo. Mas se essa família for disfuncional, eu não vou dizer tóxica, tá, gente? Mas se ela for disfuncional, em algum momento, isso acaba prejudicando, sim. sabia? Então, é extremamente importante buscar sermos sujeitos, né, saudáveis, né, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para Sim. termos, né, na consequência, uma família saudável também, porque ela é um fator protetivo, mas ela também pode não ser, se ela for uma família disfuncional. Quem está em casa assistindo a gente pode estar se perguntando: o que que é Uma uma família família disfuncional. disfuncional? O que é, doutora? Então, é uma família em que não há conexão, é uma família que às vezes funciona bem na questão financeira, administrativa, né? Mas assim, os familiares não têm a questão da paternidade ali como, né, presente, da Sim, maternidade, cada um come no seu quarto, não tem o entendi. tempo de qualidade, né? Enfim, gente, então assim, a família pode estar administrativamente bem, né, financeiramente bem, mas emocionalmente, né, não bem, É, psicamente não bem. Então, para mim, no meu viés, é uma família disfuncional. entendi. É muito importante a gente trazer isso, doutora, por quê? Porque os pais, às vezes, não sabem que os filhos estão depressivos, sabe? É interessante isso quando eu recebo alguém, adolescente ou jovem, e que ele fala como ele se sente, mas ele não consegue abrir isso dentro de casa. É interessante, né? Por isso que eu estou reforçando nessa questão de família disfuncional, para que o pai, a mãe que esteja em casa assistindo a gente, se pergunte: será que eu não estou exercendo meu papel de pai ou de mãe? Seria Uhum. isso, né? Será que eu não consigo sentar à mesa, sentar em algum momento com meu filho e não consigo ouvi-lo? Ou, enfim, seria isso? Isso é um viés, e assim, é um viés importante de que o pai e a mãe, né, eh, busquem em si o que também precisam melhorar como Sim, sujeito, né? Porque tem uma verdade, história de vida aí também, né? verdade. Então é importante também que eles busquem às vezes um comportamento repetitivo, né? E assim isso acaba interferindo na questão, né, com os filhos, e sentar com os filhos, fazer refeições, né? Sentar à mesa é É importante? importante. Não É é uma importante. coisa boba, não? Não, e nada de telefone, celular, tudo desligado, por Olha, favor, família, desliguem nesse momento. que interessante. Né? A gente fala tanto sobre isso, a gente fala que as crianças não têm idade para ficarem ali conectadas o tempo todo, e o adulto que fica conectado o tempo todo esquece ali, né, do seu filho. Pois é, então os pais também têm que ter, é para todo mundo, desligar geral, entendeu? Celular para Entendi. todo mundo ali, aquele momento todo mundo olhar nos olhos, né? Olha aí, excelentes dicas para você que está em casa assistindo a gente, se perguntando: sou disfuncional ou não sou? Tá aqui o que a doutora Fernanda, médica psiquiatra, tem trazido para gente. E a gente sabe o quanto influencia de forma negativa, né? Fala um pouquinho sobre isso do uso das telas, já que seu público, né, é um público ali infanto-juvenil. Então, a tecnologia ela é maravilhosa, gente. A internet, né, ajuda muitíssimo, muitas coisas, né? Estamos aqui, É né, como que é verdade. importante. Mas a gente tem que buscar o equilíbrio, Equilíbrio. sabe? Então, assim, não dá para deixar a tecnologia como babá, sabe? Ou você transferir essa responsabilidade para a tecnologia, para o telefone, porque fica mais fácil, porque você tem que fazer muitas funções, né? Tem que administrar, e às vezes não consegue administrar, e aí Sim. você acha que tá quietinho, tá ali, tá bacana. Mas não. Então, assim, para 2020, nós estamos em 2021, 2022, já vai estar entrando no CID, no Código Internacional de Doenças, né? Também a dependência
tecnológica, Olha como aí. transtorno mesmo, sabe? Uhum. Então, gente, isso Então isso não as- é balela, isso não é existe, balela, isso é né? fato, Fato. entendeu? Interfere demais na produção de hormônios, do sono do adolescente, da criança. Então, eu fico olhando assim, às vezes a criança pequenininha, 3, 4 anos, está numa mesa lá com os pais, num Uhum. restaurante, está lá vendo, né? Um tablet lá para ficar quietinho, Para ficar deixar os pais quietinha, comerem em paz, né? exatamente. Eu falo, olha, tem que ter muita disciplina e cuidado, porque não É pode fazer daquele momento, entendeu? Algo para muito, verdade. sabe? Outro dia a minha de 6 anos falou que ela ia ganhar muito dinheiro porque ela ia comprar um celular para ela. Olha isso, gente. Falei, não mesmo. Você não tem idade para isso. Doutora, eu queria que você explicasse para a gente, né, quem está assistindo a gente em casa, a diferença entre pensamento de morte, Uhum. ideação suicida e tentativa de Ah, isso é suicídio, maravilhosa essa né? pergunta. É. Olha só, o que é um pensamento de morte? Muitas vezes a gente está muito cansado, está sobrecarregado e a gente fala assim, gente, quero sumir, quero desaparecer, sabe? Quem nunca falou Quem isso, né? nunca falou, entendeu? Não aguento mais. Então, isso é um pensamento, né, de você finalizar algo. É um pensamento, Sim, né? Aí você tem, na verdade, aí depois você passa por um outro estágio, que seria o pensamento, a ideação. O que sim. seria a ideação? A ideação, assim, é uma coisa mais rebuscada. Como que eu vou fazer? Será que eu faço isso? Será que eu faço daquela outra forma? Vou pesquisar. Aí o pensamento, né, essa ideação vem intrusiva né, no seu pensamento, né? Olha, e ali? E não sei o que lá, você pode fazer isso nesse local. Então, isso é a Aí ideação. começa a vir as ideias De ali para como tirar. executar, de como Entendi. fazer, né? Sim. E aí aparece o terceiro momento, que seria a tentativa. Né? E aí a tentativa tem várias outras coisas, outros fatores que fazem com que, né, leve a tentativa. Né? Sim. E às vezes se leva um tempo, né, até realmente tirar a vida. Eles fazem muitas tentativas. Então, é muito triste, né? Porque quanto mais tentativas, mais de 5 a 6 vezes mais a possibilidade de ter êxito. Então, assim, quando uma pessoa fala que está pensou em morrer, pensou em tirar sua vida, assim, não é balela, a gente tem que, sabe, escutar. Porque, estatisticamente, né, quanto mais tentativas, né, mais chance tem de se concretizar o ato em si. Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso. Quem fala, né? A gente ouve muito assim, fala que quer tirar a vida, tá chamando a atenção. Então, gente, não tá não, sabe? A gente tem que colocar o chamar a atenção como assim um pedido de socorro. Não aquela assim, estou chamando a atenção porque eu quero a atenção que me deem o que eu quero nesse momento. Não, não é isso. Quando a pessoa está falando isso, o olhar que a gente tem que ter para isso, assim, ela está com um sofrimento. Algo não está ruim com ela e ela está pedindo ajuda. Pode ser que seja uma ajuda de um viés equivocado, mas ela Sim. está pedindo ajuda. Não é balela, não é histeria, né? Não é no sentido assim, eu, né, quero foco em mim, né? Câmeras em mim. Sim. Não no sentido de essa tensão, mas como símbolo, né, dizendo que, olha, não estou bem, não estou bem. Então, a gente realmente tem que olhar aquilo e intervir, sabe? Sim. Já fazer a intervenção ali. Sim. E a intervenção se dá através da Se terapia. dá através da terapia. Aí você tem aquela resistência, tem aquele Sim. preconceito, eu não vou fazer terapia, porque terapia é perda de tempo, né? Eu não É vou. coisa para maluco. E aí, assim, eu não né? vou para o médico porque eu não sou maluco, não vou para o Psiquiatra psiquiatra porque eu não não. sou maluco. Então, assim, a gente tem que intervir nesse momento. E aí é tão bacana quando um amigo, com alguém da família, fala assim: eu vou com você. Sabe, estar junto nesse momento é extremamente importante, para não deixar que a coisa grave mais. Entendi. Né? Aí você fala assim: e se a coisa gravar mais? Se a coisa gravar mais, faz a mesma coisa. Fica lá, tá na cama, fica do lado da pessoa lá na cama. Bota um vídeo lá de comédia, sabe? Brinca com ela, a pessoa não quer tomar banho, não quer levantar, não quer, enfim, alguma coisa assim. Não critique, sabe? Só acolha, né? Compreenda. Porque a pessoa já está lá um bagaço. E aí a pessoa da família, né, chega assim, sem manejo,
e quer que a pessoa melhore, é seu familiar, ele quer que saia daquela situação, mas não sabe manejar, fala assim, vambora, levanta, deixa de frescura, para Uhum. com isso. Gente, parece que Não. tem 10 toneladas caindo em cima da Sim. pessoa. Isso só agrava, Isso não é só isso, agrava, doutora? ela vai se sentir cada vez mais culpada, Entendi. sabe? Então o manejo tem que ser outro. É de também incentivar, sim, mas de uma forma diferente. Entendi, entendi. Doutora, quais são os fatores protetivos e sua eficácia? Então, gente, olha, são coisas que não precisam de medicamento, isso é tão bacana. Você tem umas relações saudáveis, você ter um coração grato, ter todas as atitudes em que você estimule o cérebro a liberar todas as endorfinas, ser voluntário, voluntariado também é maravilhoso, Olha, sabe? Pegar sol, rir com os amigos, ter esse momento de lazer, descobrir o seu hobby, né? O que eu gosto de fazer, aquele meu momento ali, sabe? Ter atividades físicas, né, regular, uma alimentação mais saudável, né, são hábitos, né, que no decorrer de uma vida tão agitada, a gente acaba não colocando, não tendo uma disciplina para fazer tudo direitinho, e aí descamba para algum outro lado. E aí, entendi. falta de equilíbrio Sim. acaba prejudicando e deflagrando algumas outras coisas, né, principalmente na questão nessa área. Então, fatores protetivos, um deles que não precisa de medicamento, gente, é ter esses bons hábitos. Olha só, né? Voluntariado, coração grato, né? Atividade física, bons relacionamentos, rir com amigo, tudo muito Encontrar um bom. lazer, Encontrar um né? lazer, um hobby. Olha só, você que está em casa aí assistindo a gente, né? Olha que oportunidade você está tendo agora de refletir ali, de ressignificar o momento que você está vivendo. Nós ainda estamos em pandemia, nós fomos afetados, todos, né? Fomos afetados pela pandemia, mas é o momento da gente entender e rever as prioridades, não é isso? Essas orientações que eu falei aqui, dessas maneiras protetivas, eu indico como parte de tratamento com os pacientes. Olha, Entendeu? que Faça legal uma médica falar voluntariado, isso, né? entendeu? Vamos fazer o caderno de gratidão, pegar um caderno diferente. Quem me Legal. acompanha sabe que isso é vero. Que bom, olha só, olha aí, as orientações que a doutora Fernanda está trazendo, com certeza vai abençoar a sua vida e ajudar também a sua família, Sim, né? A gente tem visto, tem acompanhado, infelizmente, né, doutora, pastores, líderes religiosos cometerem suicídio, isso é importante a não gente é? falar. O que está acontecendo? Pois é, a gente agradeço né, muito a Deus essa oportunidade e esse veículo até da Família Mais para a gente estar falando. Liderar é meio solitário, sabe, gente? E tem coisas, né? A gente faz parte de uma igreja, enfim, é muito bem estruturada, Sim, mas começou pequenininha. Ainda sim, tem outras igrejas, né, de outras denominações que começam pequenininha. Então, às vezes, o pastor fica extremamente, muito sobrecarregado, né? Tem coisas também que ele pode ser da própria do sujeito não delegar, mas, em geral, fica muito sobrecarregado. E isso vai acabando, vai estafando, vai sim, estafando. sim. E aí, se você não tem busca esses equilíbrios, então como sujeito, né, e fica extremamente sobrecarregado, acontece também de ter burnout na vida religiosa. Burnout não é só para quem trabalha, né, secularmente Uhum. falando, também acontece com os líderes, O que seria né? burnout para quem está em casa assistindo a gente e não sabe o que é, doutora? Então, burnout, superficialmente falando, é um esgotamento que a pessoa tem, é como se fosse queimar todo o pavio, sabe? Assim, você dá uma vela, a pessoa queimou tudo ali, não tem mais como, ela está completamente exaurida. E aí, é isso que é burnout. E no burnout tem muitas coisas que vão acontecendo como sintomas: depressão, ansiedade, insônia, se sentir só, né, se sentir com quadro de ansiedade. Então, todos esses sintomas acabam também fazendo parte do burnout. E isso Uhum. acontece também, gente, com os nossos líderes. Então, assim, nós temos que orar pelos líderes, mas também temos que ter um olhar diferenciado. Eles precisam descansar, eles precisam de férias, eles Precisam ser precisam gente, de né? ser gente, sabe? Porque, às Sim, vezes, assim, é um sugar, 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 como se sim, aquele líder fosse assim, gente, ele é um super-homem, tem que estar à disposição é para tudo. verdade. Não, ele tem que ter
né? O momento dele de O cuidado, de líder também lazer. precisa reconhecer, né, doutora? Que ele Precisa, precisa de ajuda, que ele precisa precisa. parar, que ele precisa Sim, manter um equilíbrio, delegar, né? delegar. Delegar, precisa. Eu acho que a gente precisa reconhecer que a gente não é super-herói, nem Não, não somos. super-heroína, né? Não, nem Nem devemos ser, nem precisamos, né? queremos. Não, não. Deixa a Mulher Maravilha lá, né? Isso. Aqui é vida real, tem Vida TPM, tem real. questões, né, Isso, doutora? vida Que real. bom. Família, amigos, igreja, ajuda ou atrapalha? Então, são fatores extremamente importantes, como fatores, inclusive, protetivos, né? Desde que a gente compreenda mesmo que você estar participando, você se sentir acolhido, se sentir amado, né? Uma família, claro, todos temos problemas, mas uma família o mais funcional possível, né? Uma igreja que acolha, né? E acolher não significa, né, só passar a mão na cabeça, não, né? Dar puxão as orelhas, né? Enfim, vamos para cá, vem para lá. Mas assim, você se sentir parte, né? O sujeito ele precisa ser pertencente, Sim, né? E faz parte do sujeito isso. sim. Então, a igreja, quando alguém vai, ou numa célula, por exemplo, e o líder, ou enfim, não, por que você não veio? Por que não sei o que lá? Entendeu? Isso faz extremamente importante. Porque às Verdade. vezes não é isso que acontece no trabalho, às vezes não é isso que acontece em casa, mas o líder fazendo isso, ele tá, sabe, puxando para si. E aqueles amigos que não fazem bem, né? A gente encontra também isso, né? Aí eu não acho que são amigos. Ah, é? Não são Não são amigos? amigos. Quem não Então, faz bem não é amigo. então, porque às vezes a gente também encontra isso, né? Ah, a pessoa não me faz bem, tem aquela dependência, ou entende, ou não sei se não sabe que é uma relação tóxica. Tem que se afastar, doutora? Tem que tirar essas Não. pessoas perto da gente? Então, quando você está numa relação tóxica, geralmente você não se dá conta Sim, de que você está numa relação tóxica, né? Os outros percebem, só depois é que, né, meio que a tua ficha cai, né? Mas sim, você tem que colocar os limites. O limite que nós colocamos, né? Nós colocamos um limite no outro, né? Então tem que colocar o limite aí, sim. entendi. Então, para os adolescentes, para os jovens, o que a senhora poderia estar dizendo aí de orientação, de dicas, para eles perceberem ali algo que não faz bem, né? Como é que eles podem reconhecer, ou como é que eles podem se blindar disso? Porque hoje há uma influência muito grande, até das redes sociais, pessoas que a gente nem conhece, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, o problema são as redes sociais. Falei, não, são as redes sociais, né? O problema é como você usa as redes sociais. Exatamente. Quem você escolhe. Exato, É a escolha. escolha, são escolhas. Entendi. A vida toda é sobre escolhas, né? E aí são as escolhas. O que que eu quero assistir? O que que vai me edificar? O que que vai somar para a minha profissão, para a minha faculdade, para a minha escola, sei lá, para o meu gosto, para quem eu quero que, né, esteja somando a mim. E aí, quando né, mais jovem, eu acho que a família ou o líder, né, que está mais próximo, né, pode realmente estar mais influenciando nesse sentido. E aí pode Entendi. influenciar né, um a um, ou Sim, como também assim, né, em workshops, né, falando a respeito, em palestras, em eventos, que eles possam também estar falando a respeito disso, né? Você tem uma coisa benéfica e eu também tenho uma coisa maléfica. O que você vai escolher para consumo? entendi. Doutora, quais são as orientações para um líder, uma pessoa, né, que recebe alguém dizendo que vai tirar a sua vida? Então, o que é importante? Se um líder, um familiar ou alguém pede, pastor, vem aqui, um familiar meu, um filho, uma mãe, está querendo se matar, e o líder, né, uma pessoa vai lá, é extremamente importante que ela vá, de preferência, com uma outra pessoa e da área, ou um psicólogo, né, uma pessoa que tenha esse manejo, porque muitas vezes o olhar do líder espiritual, é o olhar espiritual, Sim, é o aconchego, né, é o acolhimento, mas não tem muitas vezes a técnica, né, que cabe realmente a alguém da área. E aí, indo com alguém da área, essa pessoa pode falar assim, não, olha, precisa de internação. Não dá para ficar sozinho, sabe? Só nesse momento com a cobertura espiritual. Precisa de uma intervenção, porque nós não somos só espírito, né? verdade. Nós somos, né? Bio, né? Nós temos aqui, né, a parte da carne, da biologia, né? Então, assim, precisa de intervenção. Então, tem esse cuidado, né? Sim, líderes, vão realmente, faça a oração, o acolhimento, mas extremamente
é importante ir de preferência com alguém para poder ter essa avaliação e fazer a intervenção necessária. Se for caso de internação, orientar a família a internar, É a levar para uma importante. emergência, né? Sim, é importante quem está em casa ouvindo a gente saber que nós não temos só um corpo espiritual, né, doutora? Sim. Mas o mental e o físico, e é preciso cuidar desses 3 corpos, né? Sim, o equilíbrio, É né? verdade, Essa busca desse é equilíbrio. verdade. Então, você líder aí que tem acompanhado a gente se perguntar, talvez, o que eu faço? Segue aqui a orientação da doutora Fernanda. Porque é uma situação delicada, né? É difícil, mexe com muitas questões pessoais, internas de todos nós, né? Então, é sempre bom ir acompanhado. Sim. Doutora, e o que fazer ali, né? Com quem já teve na sua família, ou um amigo muito próximo, né? Que perdeu alguém por suicídio. O que seria a pós-venção? A gente fala muito de prevenção, né? E temos que falar mesmo de prevenção. Mas existe, né, o lado B da história, que é a pós-venção. Pós-venção é quando realmente, né, alguém cometeu, né, finalizou, né, concluiu o suicídio. E aí a família, os amigos, né, o entorno, como é que fica? E aí entra a pós-venção. É o cuidado que se tem que ter com essas famílias, né? Muitas vezes, né, lidando com culpa, né? Muitas vezes agravando, inclusive, por conta da culpa, quadros depressivos. Então, é importante que se entenda que não finalizou naquela situação, né, muito triste, que é o suicídio. Tem um, né, desdobramento com essa família. Essa família, esses familiares, né, elas precisam ser cuidadas. Não pode se ter, sabe, tirar os olhares em cima dessa família, não. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento espiritual, um acompanhamento, né, de amigos ali, sabe? Então, assim, tem que pegar e aconchegar essa família. Uma rede de apoio mesmo, Uma rede né? de apoio. Então é importante você que está em casa assistindo a gente e esteja se perguntando, né? Eu perdi a pessoa que eu amava. É importante se cuidar, Sim. né? A pós-venção está aí para isso. Muito interessante, né? A gente não fala sobre pós-venção. Não, porque é muito difícil, né, falar sobre esse tema, Sim. o suicídio, então aí o desdobramento disso ainda também, né, fica mais pesado, né? Mas assim, é importante a gente falar da pós-venção, porque as famílias, né, os amigos que ficam precisam ser cuidados também, né? Precisam ser ouvidos também. Doutora, afinal de contas, né? Quem tem ansiedade, depressão, pânico, é falta de fé? Ai, que pergunta boa essa! Então, vamos colocar, porque a gente escuta tanto isso, eu escuto tanto isso no consultório, e quando chegam assim, já com transtorno, já, né, assim, destruídos, e ainda com muitos questionamentos. Falaram que é falta de fé, gente. Vamos, né, dividir nas caixinhas. Sim. Né? Nós temos transtornos mentais realmente, né? Nós temos alterações hormonais, né, que podem predispor a quadros depressivos, nós temos vitamina D baixa que pode predispor também uma apatia. Então, assim, que parece no primeiro momento, né, que a pessoa está lá, né, enfim, né, entregue, e aí se questionando, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo, estou ficando doente, estou com quadro depressivo, quadro de ansiedade, será que eu estou com... não é minha fé? Não, gente, tem coisas que são da biologia e temos que resolver com medicamento, com exames, né, e organizar isso. Agora, eu fico pensando assim, poxa, se eu tenho diabetes, tenho que fazer insulina 3 vezes, é falta de fé? Se eu tenho uma cardiopatia, tenho hipertensão, tenho que tomar remédios mesmo né, de uso contínuo, Sim. é falta de fé? A gente tem que parar de botar um peso a mais nisso. Você está julgando a fé do outro? Como assim? Você não sabe da história da pessoa, não sabe da biologia da pessoa, né? Enfim, não. Quem somos nós para estar colocando que isso daí é falta de fé, ou porque está em pecado, ou porque isso? Não, não cabe a nós isso. Não cabe a ninguém, Sim. a nenhum ser humano, e principalmente, né, as pessoas cristãs. A Sim. gente tem que amar, a gente tem que acolher e a gente não pode julgar. Independente da religião, né? Independente da religião. Sim. Se é falta de fé ou não, quem vai saber, ó, ele lá sabe. É verdade. Não somos nós. Ainda há esse preconceito, né? Muito preconceito. Então, se você,
né, tem alguma família, na família, ou você tem algum transtorno, né, ansioso, depressivo, você nos burnout, não fique também colocando mais um peso para você, se questionando se é falta de fé. Vamos, né, como é que estão seus exames? Como é que estão todos os pilares da sua vida? Você está fazendo atividade física? Está tendo lazer? Está tendo hobby? Você está, sabe, rindo com os amigos? Então, como é que tá tudo isso? Você está conseguindo administrar tudo isso? Então, a gente tem que ver, né, essas coisas aí. E não pegar para si mais isso. Senão você fica, nossa, já estou tão assim, agora é fé. Calma, vamos respirar e vamos pensar que não é só isso, não. Sim. Procura o profissional da área, né, doutora? Vai ver como é que estão suas taxas ali, se tem Sim, alguma desregulação, né? sim, claro que sim. Pode ser. Tudo bem ficar deprimido? Tudo bem ficar triste. Ficar deprimido, não. Não? Não, tudo bem ficar triste. Triste, sim, tristeza é uma coisa inerente ao ser humano, assim como a felicidade, né? Mas depressão, não. Então, o que acontece? Não se tenha um peso porque você está passando por esse momento, né? Mas se sinaliza de que quando a gente sai de tristeza para agravar para depressão, a gente realmente precisa buscar uma ajuda, sabe? Então, assim, não como mosca, sabe? Não dê oportunidade Fique atento ali aos sinais do seu corpo, aos né? sinais do corpo. O que adoece primeiro, doutora? A mente ou o corpo? Então, não tem como não puxar a sardinha para o nosso lado. A mente adoece primeiro. É verdade. A mente adoece primeiro. Até porque você pode... Já foi, enfim, vários estudos científicos, né? Como que a mente ela pode fazer... dando informações para o seu próprio corpo, né? Para poder, É né, verdade. as células, né, multiplicarem positivas, Sim. enfim. Então, se você está com uma mente saudável, você rompe os seus limites, você vai além da corrida do seu corpo físico. Se a sua mente está bacana, você está naquilo ali, ó, nossa, se fosse meu corpo não vai, mas a sua mente vai e faz com que o seu corpo, né, supere. Sim. Então, agora, se você tem um corpo bem bacana, mas se a sua mente não está legal, você não vai conseguir nem, sei lá, Tá paralisado, né? 100 metros, entendeu? Então, eu vou ter que puxar, desculpa, a sardinha para o nosso lado e falar assim, Sim. mente, até porque, gente, capacete da salvação, a mente é extremamente importante, tem que ser preservada. Por isso tem que pensar nas coisas que vêm do alto, coisas positivas, não é isso? Sempre, sempre. A gente tem que falar, pensar, escrever, colocar coisas positivas. A gente consegue modular, né, o nosso cérebro com esses pensamentos positivos, extremamente importantes. Isso que você falou. É verdade. Queria que você deixasse um recado para quem está em casa assistindo a gente, né, as famílias, com esse tema tão importante, tão necessário, mas ainda tão obscuro, né? As pessoas ainda sentem um receio, por isso que esse é um programa informativo e a gente precisava falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma realidade que tem acontecido, né? Essa veio aqui em homenagem, Setembro Amarelo, que você deixasse um recado às famílias, doutora. Olha, não tenham vergonha. Não tenham vergonha de buscar ajuda, de falar, ou se você, na sua família, é a pessoa que está passando por alguma situação, que teve esses pensamentos, ou que você percebeu comportamentos diferentes nos seus familiares, filhos ou amigo, não se furte de conversar com alguém, de buscar um especialista, não se furte de também, claro, estar buscando a sua vida espiritual, que é extremamente importante, mas não tenha vergonha. A vergonha ela só vai agravar, né, uma intervenção que pode salvar. Então, nós temos que sermos sábios, né, e o amor tem que ser, né, a coisa mais importante, mais do que qualquer outra coisa. Então, o amor supera qualquer vergonha. Você não quer perder um familiar, você não quer ver o seu familiar, o seu amigo naquela situação. Ame, ore e haja. É essa a meu conselho, se assim posso dizer, a minha orientação, né, e a minha esperança que você aí de casa faça assim, tá bom? Muito obrigada, doutora. Queria que você deixasse também, as pessoas precisam saber que existe, né, o CVV, que é um número que ela pode ligar, não é isso? Sim. Se ela estiver passando por esse momento aí tão delicado, também tem esse recurso, também tem o CETIF, né, lá na nossa igreja, que é o Centro de Tratamento ali intensivo das famílias, que tem ajuda terapêutica. Nós estamos aqui oferecendo para você todos os recursos para que realmente você haja sobre a sua vida, que é o bem mais valioso que nós temos, né? Sem dúvida.
Nós estamos toda sexta-feira pela Atitude TV, 21h30. Hoje nós falamos com a doutora Fernanda Evangelista, psiquiatra, sobre Setembro Amarelo. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por todos os ensinamentos e orientações que a senhora trouxe aqui para as nossas famílias. Nossa, o prazer foi meu e eu agradeço a oportunidade que falemos cada vez mais a respeito disso. Muito obrigada, viu? Um beijo, até o próximo programa. Deus abençoe a sua vida e a sua família.